Nos livros de história, vemos, em relação à história moderna, um capítulo dedicado ao humanismo, outro ao Renascimento, outra à Reforma, outra à Contra-Reforma, outro à queda de Constantinopla, mas nada reservado ao papel das mulheres. Por que isso acontece? Venha comigo para a gente ver o que foi tratado aí na nossa última aula de História Moderna na FASU, sobre esse assunto, História das Mulheres. Bora lá? Por muito tempo foi negligenciado o papel das mulheres na história, né? Não haviam estudos dedicados a este assunto. Mais especificamente, até a década de 60, quando o movimento chamado Nova História começou a dedicar estudos a temas variados, entre eles a história das mulheres. Vamos falar hoje um pouquinho sobre essa historiografia e alguns dos principais estudos que tratam o assunto da mulher na Idade Moderna. Mas antes disso, vamos recuar um pouquinho no tempo e falar sobre um proto-estudo no gênero criado por uma escritora britânica chamada Virginia Woolf. Apesar dela não ser uma historiadora, ela dedica na sua obra-prima, Um Teto Todo Seu, algumas páginas sobre a reflexão histórica do papel da mulher na Idade Moderna. Falando um pouquinho sobre a obra de Virginia em linhas gerais, Virginia, com o título da sua obra, pretende dizer que as mulheres não conseguiam alcançar, dentro da perspectiva intelectual e literária, o mesmo patamar que os homens por conta de limitações dentro do campo material. Ela vai ressaltar que a mulher não tem, normalmente, uma casa própria e dinheiro para se manter. Ela está sempre refém de uma pessoa, do marido. E isso dificulta muito que ela possa se desenvolver dentro desse campo da pesquisa ou da literatura, né, da criação mesmo, intelectual. Então, a gente separou um fragmento dessa obra em que ela vai falar sobre o papel da mulher na Idade Moderna. E ela fala que é angustiante, né, que ela vai procurar nas bibliotecas o que se dizia sobre as mulheres na Idade Moderna na Inglaterra. E a única coisa que ela conseguiu encontrar em um livro, né, era que as mulheres, quando não aceitavam se casar com os maridos, elas, por direito, elas podiam ser surradas e trancafiadas. Virginia salienta que na Idade Média e na Idade Moderna não há muitas menções feitas às mulheres, a não ser na ficção pela voz de homens. E é engraçado que as mulheres são retratadas nesses livros de uma forma muito positiva. São mulheres de personalidade forte, né? Aí ela cita alguns personagens que foram históricos, né, construídos ao longo do tempo, como Antígona na Grécia, né? E ela vai fazendo um panorama que vai citar autores até lá do século XIX, né, e tal, como a personagem Ana Karenina, né, do Tolstói, e Madame Bovary também, que é um personagem importante da literatura francesa, de Flaubert. Virginia cria uma história sobre uma suposta irmã de Shakespeare, que ela batiza de Judite, e ela reflete sobre se Judite poderia ser uma escritora do mesmo quilate e da mesma importância e da mesma genialidade de Shakespeare. E ela vai fazer suas reflexões, ela mostra que Judite ela ia ter uma série de limitações. Uma delas é que ela vai ser criada desde a infância para poder ser uma boa esposa e para poder casar com uma pessoa. Outra coisa também é que a vida acadêmica não é bem vista para as mulheres naquela época, no século XVII. Então, a Judite teria dificuldade
de inserir-se nos meios acadêmicos e de ler as obras que Shakespeare leu, para criar, né, esse caldo cultural que permitiu a Shakespeare criar essas obras fantásticas. Mas então, observe que Virginia aponta um cenário muito difícil, muito negativo, mas ela faz uma reflexão para tentar construir uma ideia, uma perspectiva de futuro melhor em relação ao que havia até então. Vimos também, para a aula, o filme baseado no livro homônimo de Natalie Zemon Davis, Retorno de Martin Guerre, que é uma síntese do que foi tratado no livro dela, que obviamente é tratado com mais detalhes. Mas conta a história, né, de Martin Guerre com sua esposa Bertrand e também o impostor que aparece no lugar dele depois do Martin ter fugido, né, que é o Arnaud Pansette. E essa história, né, que é um livro consagrado mundialmente e tal, ela fala sobre uma personagem feminina, né, que ela é uma coadjuvante, mas dá para se tirar ali um panorama de como que era a vida social na França do século XVI. Bertrand acaba casando-se com o Martin, um casamento arranjado, e ela tem ali muita pouca margem de manobra na vida. Ela tem as escolhas determinadas pelos homens. Mas você vê em alguns momentos que ela toma algumas decisões importantes, né? Como o fato de Martin ele não ter conseguido consumar o casamento e não ter conseguido dar um filho para Bertrand. Bertrand poderia ter anulado o casamento e ela fala que não quer anular, só que ela é abandonada pelo Martin. E aí aparece um cara falando ser o Martin, né, que na verdade é o Pansette, o Gerard Depardieu que faz esse personagem. E ele é um cara muito mais legal do que o marido dela de verdade. E ela vai mantendo essa farsa juntamente com todo o resto da população que acredita de fato que Pansette é Martin. Só que ela tem uma relação muito mais íntima com ele, sabe que não é Martin, e ela mantém essa relação. E no final, isso vira um processo e Bertrand reconhece que ela sempre soube que ele não era o marido dela, mas preferiu ficar com ele por ela ter sido negligenciada pelo marido de verdade, que volta no final e acaba dando um problemão para o Martin, que acaba sendo assassinado. E ela, no fim das contas, acaba sendo obrigada a ficar com o marido que fugiu por muito tempo, que ela não gostava nem um pouco. Então é um final bastante triste, que conta um pouquinho sobre o que é, né, qual que é o papel, qual que é o limite do que a mulher pode fazer na sociedade. No final, ela não ficou com o amor dela, ficou com um cara que ela não gostava. E vamos dizer assim, que eles foram infelizes para sempre, provavelmente, se essa história tivesse uma continuação. Vimos também um pouquinho de trechos de outros livros, né, importantes sobre o assunto. Um dos que a gente viu chama-se A História da Vida Privada, que tem um capítulo dedicado à história das mulheres. Eu separei apenas um trecho, bem pequeno, em que a autora diz que é uma ironia, né? É um paradoxo falar em vida privada da mulher, porque a vida dela não era nada privada. Ela vivia em função do marido e dos filhos, basicamente. Então, ela tinha um papel social importante, que era criar as crianças e tal, e ela tinha que dar assistência para o marido, né? Na doença, na morte. Então, as funções dela são limitadas ao lar. E a margem de liberdade que ela tem é muito, muito, muito limitada. Então, basicamente, é nessa perspectiva que essa obra vai apontar. Outro estudo importante também, que a gente já tratou aí nos nossos vídeos, que foi retomado nessa aula, né? É o História do Medo no Ocidente,
do Jean Delumeau, em que ele tem ali um capítulo dedicado às mulheres. E ele fala que as mulheres, elas eram inclusive comparadas aos judeus, né? Como tipo os seres, entidades satânicas, digamos assim. Então elas eram vistas de uma forma muito negativa, e não à toa que na caça às bruxas, né, na Inquisição, elas foram muito mais condenadas do que os homens. Então a personalidade feminina era vista pela sociedade com receio, e era vista como sinais do capeta, vamos dizer assim. Então ele vai fazer ali uma construção histórica, uma reconstrução, na real, em que ele vai mostrar como que as mulheres foram entendidas ao longo dos tempos, tanto pelos religiosos quanto pelos profissionais de outras áreas e tal, pelos filósofos, etc. E ele vai apontar um cenário muito negativo. Ele vai citar, por exemplo, que tem passagens muito misóginas nas cartas de São Paulo, em que ele fala que a mulher não deve nunca participar da pregação, vamos dizer assim. O que ele vai ponderar, né, com o fato delas, no campo da prática, terem tido alguma participação nas pregações de Paulo, diferentemente do que aconteceu lá nos primeiros tempos aí do cristianismo com os discípulos originais. Ele vai falar também que Agostinho de Hipona, ele vai ter uma citação lá, algumas citações, ele vai citar um específico, em que ele vai colocar a mulher lá embaixo, né? Agostinho foi o responsável por cristalizar algumas dessas visões negativas que havia contra as mulheres na Idade Média e que perpetuou-se aí por muitos e muitos séculos até os dias atuais. Ele também vai falar, né, da visão dos médicos, que vão colocar a mulher como um ser incompleto, né, como uma espécie de homem completo, em concordância com a visão que havia ali na Grécia Antiga e tal. E vai dar destaque também para um jurista chamado Tiracleô, que irá enumerar vários adjetivos negativos para as mulheres, né? Vai falar que elas são ciumentas, desequilibradas, e que elas não são púdicas, e que dentro do terreno jurídico não poderia se deixar a responsabilidade delas coisa alguma. Então, basicamente, Delumeau vai colocar uma visão muito negativa que havia dentro do pensamento masculino em relação à mulher na Idade Moderna. Falamos também sobre um outro livro que foi tratado em aulas passadas, que é o Cultura Popular na Idade Moderna, de Peter Burke, em que ele fala sobre estudos quantitativos que demonstram que as mulheres eram muito menos letradas que os homens na Idade Moderna. Ele também vai citar que as mulheres vão ser retratadas dentro da cultura popular, dos contos que existiam, de forma passiva, né? Um exemplo disso seria a Cinderela, e mesmo assim dentro da religiosidade, né? Maria, ela sempre assiste passivamente as coisas que vão acontecer. Então as mulheres, né, que elas têm alguma relevância ali dentro da literatura e do imaginário, são sempre figuras passivas. Mas a literatura também registra uma outra figura de uma forma depreciativa, que é a figura da vilã, né? Que você vai ver aí externalizado em passagens bíblicas, né? Como no caso da Eva, como no caso da Dalila, sempre com uma pessoa de uma índole duvidosa que acaba sacaneando com os homens. Enfim, então existe um pensamento muito negativo em relação às mulheres pela literatura que os homens criaram na Idade Moderna, ok? Mas é uma visão, né, distorcida, né? É uma visão não da mulher propriamente, mas uma visão de fora, né? Então existe uma visão essencialmente negativa e que ela passa a ser desconstruída aí com os estudos mais recentes que estão sendo feitos, porque elas mostram as situações que vão atuar de forma contrária àquilo que essas fontes da época diziam, ok? Como, por exemplo, o estudo da Natalie Zemon Davis, no livro Nas Margens, em que ela vai mostrar
certas trajetórias de mulheres que fogem dessa regra básica, né, da submissão, de não ter poder de voz, de nada, e que vai mostrar mulheres que vão conseguir a ascensão social e que vão ter a certa margem de manobra para decidir suas coisas, né? Como no caso da Glick, que a gente comentou na aula, que é uma judia, que ela perdeu o marido muito jovem, tinha 8 filhos, e ela passou a gerir os negócios da família sozinha e conseguiu aumentar o patrimônio dele, conseguiu casar bem os filhos e tal. E ela era letrada e escreveu um livro de memórias. Enfim, há uma série de trajetórias que entram em rota de colisão com essa visão negativa criada pelos homens. Então, basicamente, é isso que a gente tinha para falar, que foi tratado na aula passada. Até a próxima. Tchau.